Então, boa tarde, né? Meu nome é Fernando Junqueira, também sou do Diese, sou economista do Diese, e vamos dar continuidade ao nosso seminário internacional Trabalho e Meio Ambiente, Caminhos para uma Transição Energética Justa no Brasil. A gente teve de manhã duas mesas, né? Uma que a gente discutiu mais trabalho e meio ambiente, um aspecto mais geral, e depois um pouco ouvindo experiências internacionais de possíveis processos de transição justa, né? As duas coordenadas, você foi ignorantemente ignorado, né, pelo pessoal, mas enfim, Franzé. Bom, nós tivemos então a Nora, a professora Nora da Suécia, o Gilmar Mauro, a Patrícia Trópia, da Universidade Federal de Berlândia, e depois ouvimos experiências, né, contadas pelo Marino, da Industrial, aqui da América Latina, a Montserrat, que é do Centro de Transição Justa da Europa, e do Vicente, das Comissões Obreiras. E a ideia agora é a gente trazer um pouco essa discussão aqui para o Brasil. Eu lembro que até no chat alguém colocou, bom, mas e aí, vamos ouvir os trabalhadores, ouvir os dirigentes, estamos discutindo tanto carvão, ou outros, e o que eles têm a dizer, né? Então a ideia agora é que a gente dividiu essa parte da tarde em dois blocos, porque senão ia ficar uma mesa muito grande, mas então a gente separou primeiro, a ideia é ouvir as organizações da sociedade civil, um pouco nesse tema da transição energética justa no Brasil. É um caminho necessário? É a pergunta que a gente está colocando, né? Então a gente vai ter aqui, eu já agradeço também pela presença, a Camila Moreno, do Grupo de Belém, a Lidiane Gregório, da cooperativa Bionatur de Candiota, da MST, e do Roberto Kishinami, do Instituto Clima e Sociedade. Então, se os três puderem vir aqui a participar da mesa, a gente já começa. Bom. Camila, você tem uma apresentação, certo? Então, se o Diego puder habilitar ali, aí você vai finalizando, pessoal. Tá? Bom, a Camila, uma muito breve apresentação. Camila Morena, doutoranda da Universidade Rural do Estado do Rio de Janeiro, desculpa, e membro do Grupo Carta de Belém. Agradeço. Tem uns 20 minutos, na hora que der ali, eu vou tentar ser mais rigoroso no tempo que meus colegas de manhã, para a gente deixar mais tempo, a gente ver se a gente consegue abrir para o debate, porque a ideia é ouvi-los. Então, eu vou tentar ser um pouquinho mais chato aqui com o tempo, para sobrar, para a gente ter mais tempo para o debate, tá bom? A todos. Boa tarde. Bom, como é depois do almoço, eu sei que a gente fica, né, mais devagar, assim, eu vou tentar começar um pouco animando, assim, para ver se a gente né, se acorda todo mundo, inclusive eu mesma, né? Bem, então a pergunta dessa mesa é se a transição energética justa no Brasil é um caminho necessário. De onde eu vou compartilhar algumas ideias e inquietações aqui com vocês. Eu sou membro dessa articulação pela qual eu estou falando aqui, que se chama Grupo Carta de Belém, porque nos reunimos em Belém, fizemos uma carta, em outubro de 2009, às vésperas da Conferência do Clima, da COP de Copenhague, em 2009, em um momento no qual os governadores da Amazônia estavam fazendo uma coalizão e forçando o Brasil e Itamaraty a mudar a sua posição de negociação histórica, no caso, num tópico muito específico, que era trazer a Amazônia para a mesa de negociações de um novo regime climático. Passam-se muitos anos, né? Porque eu vou acelerar bastante aqui, algo que era impensável lá atrás, em 1992, quando teve a Rio 92, que era diminuir emissões, trazendo os ecossistemas para a mesa, né? Ao invés de se focar na tecnologia, virou algo estrutural do Acordo de Paris, né? Então, agora a gente sabe que existem emissões a partir das fontes e os sinks, né, que são os sumidouros, que são as soluções baseadas em naturezas e várias outras modalidades e mecanismos que envolvem todos os países. Então, se essa transição energética é justa ou não, e se é um caminho necessário ou não,
A forma como eu vou apresentar uma leitura para vocês aqui é desde esse processo que eu acompanho há 15 anos, todas as COPs, nas negociações, e como se construiu, acima das competências e das soberanias nacionais, um regime internacional para governar o clima. Isso não é uma coisa menor, isso é uma coisa que, se a gente parar e ouvir o que significa isso, é um horizonte de exercer poder, um horizonte de disputa política que talvez a gente ainda não tenha a devida consciência do que paira sobre as nossas cabeças no momento, né? E como os países, como o Brasil, internalizam isso. Porque eu acho que grande parte do debate sobre carvão aqui, ou não, a gente ouviu durante toda a manhã a questão das emissões e todos os cenários do IPCC, etc. Então, sem mais delongas. Bom, estamos no meio de uma guerra ou de uma operação militar especial entre Rússia e Ucrânia. Eu achei que era de bom tom trazer uma matrioshka aqui, né? Matrioshka, para quem não conhece, esse brinquedo eslavo, né? Com uma bonequinha dentro da outra, eu trouxe essa imagem porque o que eu vou falar também, eu acho que não segue uma linha assim, como a gente às vezes procura entender os processos, né? Veio isso, depois isso, daí veio isso. Não, é tudo ao mesmo tempo agora. Por exemplo, ontem à noite eu estava assistindo de novo, né, os vídeos da Copelme. O nome acho que não foi falado aqui, né, mas que é a grande empresa que está no horizonte desse empreendimento carbonífero aqui no estado. E realmente eu tenho que dizer para vocês que é muito impressionante, eu que estou acostumada a ouvir o discurso corporativo, de como, de fato, é sofisticado. É muito sedutora a ideia, não de uma mina, uma extração de carvão à lá século XIX, com criancinhas ali catando, com pessoas, né, respirando a pior material particulado, entrando né, aquelas descrições que o Marx faz. A gente estaria falando do clean coal, né, do carvão limpo, de técnicas assim super sofisticadas, na verdade de um complexo carbonoquímico, se não me engano, né, com produção de plástico. Eu vi até um vídeo onde a remediação da mina já inclui produção de biometano para mover os caminhões da mina, ou seja, é o que a gente pode falar de realmente uma proposta circular, aparentemente super verde, né? Então, assim, um discurso difícil, eu acho, por um lado, acho que a gente está aqui todo mundo para buscar um caminho comum, né? Acho que foi falado no início, mas como compatibilizar o que é imaginário, o que é ideologia, o que é promessa e o que é ver esse processo num quadro maior, né? Para esse quadro maior, eu começo lembrando uma coisa, né? Eu sou gaúcha, moro há muito tempo fora, mas duas coisas que forjam a identidade gaúcha são gado e cavalo. Não existe gaúcho sem gado e cavalo. Só que gado e cavalo são exatamente duas espécies exóticas, né, trazidas para cá com a colonização e que transformaram profundamente não só a paisagem do Rio Grande do Sul. Se a gente olhar os estudos, se tiver algum biólogo aqui, né, diz que antigamente, antes da entrada do cavalo e do boi, que existia aqui uma grama altíssima, que chegava a 3, 4 metros de altura, inclusive tem ossadas de preguiças, aquele animal, né, preguiças gigantes, que se alimentariam disso. Claro, depois chegam outras espécies, daí os indígenas vão domar essas espécies, a gente vai ter toda uma economia das missões jesuíticas em torno disso, etc, etc, etc. Mas gado e cavalo e charque são parte da economia do Rio Grande do Sul, historicamente fundadores de várias coisas, inclusive da Revolução Farroupilha, né, o debate sobre o charque, quando o Rio Grande do Sul já era inserido numa economia global e num sistema mundo. O nosso charque era trocado por carne humana para alimentar o trabalho escravo nas plantações de açúcar no Nordeste. Mais recentemente, não faz tanto tempo assim, a gente viu uma profunda transformação da matriz energética na metade sul com a entrada das papeleiras, com a entrada dos eucaliptos. Para quem se lembra aqui de uma tentativa, inclusive, de mudar uma PEC para mudar a faixa de fronteira, para que a História Enzo comprasse. Então, assim, a gente poderia falar aqui vários capítulos que foram transformando a nossa paisagem, o ecossistema, as dinâmicas territoriais, as dinâmicas de poder, mas cada vez mais com um processo de internacionalização, eu diria. Né? E cada vez mais com um deterioro do território. O Gilmar Mauro falou aqui da diminuição da área plantada de arroz. A gente sabe que o arroz no Rio Grande do Sul dependeu da drenagem dos banhados e das aguadas. O que a gente tem na metade sul hoje? Eucalipto cercando tudo, soja entrando a milhões,
E agora, nesse cenário, né, complexo de monocultura, de dependência de exportação, a gente vem o carvão, né? Então, como a gente olha, eu sugiro a gente olhar isso dentro de um esquema maior. Essa é a capa da revista Time, né? Acho que é um dos lugares assim de anunciação do discurso hegemônico mais conhecidos, às vésperas da eleição do Biden, né? Do atual presidente dos Estados Unidos. E essa Time ela fala dessa ideia do Great Reset, né? O grande reinício, que é uma ideia surgiu em 2020, né? Ela já teve outras enunciações anteriores, de aproveitar essa grande crise mundial trazida pelo Covid e simplesmente, como um computador que dá uma pane e trava, a gente apertar o reinício do capitalismo. Reinicializar. Eles têm uma frase em espanhol, um dito argentina, que é barajar dar de nuevo, não? Embaralha as cartas e redistribui, vamos começar de novo, né? Então, essa ideia de começar de novo é assim. Bom, colapso das cadeias de valor, de circulação, crise de container, está todo mundo trancado dentro de casa, um processo acelerado de digitalização, telemedicina, teleeducação, e-commerce, etc, etc. Então, vamos coordenar isso, dizem as corporações, vamos coordenar isso, né? E vamos colocar em marcha um plano onde tudo vai entrar nos seus devidos lugares e a gente vai se alinhar com essa visão da descarbonização e do clima, né? Chama a atenção que nessa imagem é muito interessante. O norte da África já aparece descolado da própria África, né? Historicamente, desde o Império Romano, era do norte da África que vinha madeira, que plantava-se trigo, que vinha escravo. Então, assim, isso já é parte agora dos grandes projetos de nova energia, de monocultura solar, de infraestruturas de gás. Então, tudo que está rolando ali naquela área do Mediterrâneo. No caso do Brasil, vejam que não está virado para a Ásia. A gente está no século da Ásia e está virado para o Brasil, né? Tem uma mulher vestida de cientista ali com jaleco branco e um homem olhando para onde? Eles estão na frente da saída do Arco Norte, do agronegócio brasileiro, né? O grande eixo de logística agora para bombar, né? Para tirar o escoamento da produção de Paranaguá e do Porto de Santos, sair por ali, mas também eles estão na frente de Alcântara. E aqui já foi falado 2 vezes hoje, o Elon Musk veio assinar um acordo de cooperação com o Bolsonaro, porque ali é o lugar de menor custo para lançar satélites, né? Esses satélites privados da constelação Starlink, né, do qual ele é proprietário, e que vai aparecer quando eu falar agora da 4ª Revolução Industrial e de como que esse mundo que a gente vive aqui, ele tem uma outra camada agora que paira sobre as nossas cabeças, né? Mas eu acho que essa imagem ela é bastante emblemática. Então, é importante, eu sei que é meio mega, assim, mas onde estamos na história? Antes a gente falava ACDC, antes de Cristo e depois de Cristo. Eu aposto com vocês que em 10 anos na escola, os alunos vão estudar antes do Covid e depois do Covid, né? Então, é possível reinicializar o capitalismo? O debate na Europa, por exemplo, eu estava 2 anos morando agora na Alemanha, né, sobre Green Deal, né? Vamos fazer um grande acordo verde. Uma das coisas fundamentais do grande acordo verde na Europa é o mecanismo de transição justa, né, negociado com os sindicatos lá, de fazer uma retomada verde, tendo como horizonte a descarbonização, né, até a metade do século. Então, como que a gente fala aqui, discute desenvolvimento no contexto da 4ª Revolução Industrial, da digitalização, da eletrificação e da criminalização do motor a combustão? Porque, caso vocês estejam acompanhando, na União Europeia, até 2035, a partir de 2035, vai ser proibido vender motor a combustão. Então, assim, é uma decisão a partir do Estado, em conjunto com as corporações, de que vai haver essa mudança, essa transição de matriz, e que ela não é nem negociável. Eles decretaram, assim, não tem mais subsídio, não tem mais, assim, é tudo para a eletrificação. Mas, no meio do caminho, temos a Ucrânia e o retorno da geopolítica, porque no caso da Alemanha, estão rediscutindo também, já foi falado aqui, o retorno ao carvão, porque a dependência do gás, o gás considerado um bridge fuel, né, um combustível de transição, de combustível ponte, né, ele está muito complexo. Claro, a gente tem que também olhar no tabuleiro que tem interesses dos Estados Unidos, agora de exportar, de vender gás para a Europa, etc, etc. Várias coisas acontecendo. Mas vamos lá. Então, transição justa
no jargão internacional e dentro da arquitetura que a gente está falando aqui, que é a política macropolítica de clima, de governar o clima, ela é igual à descarbonização. Será que a descarbonização vai ser a força que organiza a história no século XXI? Até aqui, quando a gente estuda história também, como eu falei para vocês, antes de Cristo e depois de Cristo, a ideia é que a história que a gente conhece, inclusive a gente conta, a gente está no ano 2022 do nascimento de Jesus Cristo, né? Mas isso faz sentido para o conjunto da humanidade? Que ano que a China conta? A China é cristã? Não, a China não é cristã, né? A gente tem um mundo islâmico que também não é cristão. Calendários completamente diferentes, calendário de Israel completamente diferente. A gente conta 2022 agora. E a gente fez o horizonte da história, inclusive o que trouxe, o que colonizou o Brasil foi a ideia de que era preciso cristianizar e salvar as almas que aqui se encontravam. Cada vez mais, por incrível que pareça, essa ideia, que é o que organiza a história, ela vai perdendo o sentido cultural e as novas gerações entendem que o que nos organiza como humanidade, como conjunto numa civilização, compartilhando ideais de civilização, é a descarbonização, geração Greta, né? Então, a geração Greta, ela exige, ela demanda, ela vai para a rua, ela marcha, muito mais que o movimento sindical, aliás, pedindo que em 2050 tenhamos net zero, emissões líquidas zero, seja lá o que sejam emissões líquidas, né, que é o debate que a gente faz. Então, seguindo, né, descarbonização é igual à digitalização e digitalização é igual à automação. Então, o horizonte que a gente está desenhando aqui, com o qual a gente está dialogando e no horizonte no qual os empreendimentos de carvão querem se estabelecer, o contexto social deles, na verdade, é um desmonte do espaço do trabalho, tal como a gente tem pensado até aqui. Novas gerações sendo ofertadas, a gente estava conversando um pouco na hora do almoço, né? Tipos de trabalho que incluem o metaverso, pessoas fazendo cursos na Europa para fazer, como é que chama? Faculdade de moda, para desenhar roupa para vender dentro do game, roupa que não existe, roupa que não tem tecido, roupa que eu compro. Para quem tem filho aqui, não sei se já pegaram o cartão de crédito de vocês para comprar coisa dentro do game, mas eu estou entrevistando gente na Europa que ganha 800 euros e gasta 400 comprando peles e armas dentro do game. Então, é um capitalismo que a gente tem que ter um horizonte também de que, assim, o grau de alienação, onde a vida das pessoas, desde que elas acordam, onde que ela está, ela mudou e está cada vez mudando mais. Só que esse novo mundo, né, desmaterializado, que não vai ter impacto nos recursos, etc., 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 o capitalismo da experiência, ele precisa estar plugado e eletrificado tempo integral. Qual é a base energética que vai sustentar isso? Vocês acham, sinceramente, que vai ser uma turbinas eólicas, que vai ser painel solar? Eu tenho bastante dúvidas, eu tive na China um tempo atrás, a gente conversa bastante, a gente vê um horizonte cada vez mais apontando para os hidrogênios, né, seja ele o azul, o verde, sei lá que outras cores irão surgir, mas cada vez mais um renascimento nuclear extremamente controverso e pouco debatido no Brasil, com o qual a gente também não dialoga, embora a França, o maior país nuclear do mundo, não tenha nenhuma mina de minério para alimentar as suas usinas, né? Mas então, para lá que a gente vai. Por uma fusão do cyber, né, do mundo digital com o mundo físico, com a internet das coisas, com inteligência de máquina. Então, assim, um mundo muito novo e que está chegando muito rápido. Como eu já falei, essa transição energética, tema dessa mesa, é a eletrificação como condição para a digitalização. A gente está vendo uma desmaterialização do dinheiro, a gente está vendo a chegada das criptomoedas, de blockchain, do nível de acoplamento das cadeias de valor, de integração. Não sei se vocês estão familiarizados com o sistema SAP de gestão, o agronegócio conhece bem, com os modelos de rastreabilidade, o QR Code. Não tem supermercado na Europa, dos países que importam na Europa, né, dos países que compram e que têm dinheiro, que não tenha tudo. A gente aponta o QR Code, até no frango da Sadia, hoje tu consegue ver a família de agricultor lá, que tem que estar lá feliz e sorrindo no sol, porque o consumidor alienado e preso na cidade, ele quer ter certeza que ele não está destruindo o meio ambiente, ele precisa ter números, ele precisa ter a pegada de carbono, ele precisa ver. E tudo isso significa vender sensor, vender software, vender drone,
vender, enfim, um aparato de serviços e produtos que cada vez mais não tem nada a ver com uma decisão nacional ou com uma base produtiva nacional. Já foi mencionado aqui a eletrificação dos carros, né, e o complexo do setor de autopeças. Bom, o que está sendo eletrificado? Vocês me desculpem pelo em inglês, né, mas aqui não tive tempo de traduzir. Basicamente tudo, né, alguns setores mais rápidos que os outros, mas essa ideia dos certificados verdes, por exemplo, para os prédios que não têm mais chave, não se concebe mais ter uma chave, é tudo com cartão eletrônico que tu encosta, que tu abre, que tu passa. A metrificação para cobrar o uso no Airbnb de ar-condicionado, a própria transformação dos alimentos, que eu acho que tem muito a ver com o debate que a gente está fazendo aqui sobre gás, né? Afinal, o gás de cozinha está o quê? Lá no Rio de Janeiro está R$150 um botijão pequeno, né? Minha vizinha pagou em 3 vezes agora, na última vez que ela trocou a maquininha. 3 vezes ela parcelou. Qual é o trade-off, né? Qual é a mudança? É miojo, é lanche, é air fryer. Mas air fryer para fazer o quê? Para fazer feijão maravilhoso que a gente comeu na hora do almoço? Não, para botar o chicken nuggets que já vem congelado, a pizza da Sadia que já vem congelado. Então, assim, a gente fala economia circular, a gente tem que ver num processo de transformação onde está tudo conectado com tudo. Eu não posso mudar só uma coisa, eu estou fazendo uma reengenharia da sociedade. Eu preciso fazer uma narrativa de que vem um apocalipse climático, eu acho que a gente tem uma crise ambiental seríssima, mas eu acho que isso não justifica, por exemplo, uma imposição da urbanização, a dizer que é só na Smart City, é só trazer as pessoas para grandes centros urbanos cheios de tecnologia que vai ser a proteção. A gente, no Carta de Belém, pensa justamente o contrário, né, que é distribuir o território, ocupar os territórios, regenerar os territórios, enfim, que é a solução. Mas no caso da big picture, né, da grande foto desse futuro que está sendo desenhado, a gente tem uma profunda digitalização da agricultura, processos que mantêm a juventude no campo gamificado, com óculos de realidade virtual, com um console assim para pulverizar glifosato, dentro daquelas estufas de plástico branco, com cada vez mais agricultura periurbana em containers. Isso está rolando um monte na Alemanha, agricultura vertical, como eles chamam. A Siemens e a Bosch das lâmpadas, vendendo lâmpadas para produzir salada, pepininho, tomatinho, super cogumelinhos para a agenda vegana, porque daí também eu tenho que transformar o consumo de proteína. Então, é um círculo onde uma coisa vai justificando outra, que vai justificando outra, que vai justificando outra. E quando a gente enxerga, é uma visão de que até 2030 a gente vai ter uma profunda transformação de matriz energética, mas que 2035 até 2050, o conjunto da sociedade global vai estar vivendo num outro modelo e que vai ser o mesmo. É um template. Sabe quando a gente abre o template do computador e tem um modelo de documento? Tem um modelo de sociedade que foi pensado por algumas pessoas, que imaginam que essa é a forma mais eficiente de se gerir recursos e, obviamente, de se extrair lucro. Né? Não sei quantos minutos eu já usei. Falta 1 minuto? Não acredito. Bom, então, aqui a gente tem o 5G. Então, no Brasil, a gente teve a maior leilão de 5G do mundo, né? Vocês sabem. Isso se conecta com tudo isso que eu estou falando, que não é só rastrear o frango da Sadia, é rastrear as pessoas, é criar sistemas onde eu posso antever o crime, onde eu posso lidar com, por exemplo, o crime organizado como ele está disseminado no Brasil, que eu possa ter perfis das pessoas, de cada pessoa, que eu possa ter uma identidade digital. Vocês já devem ter o Gov e o Gov.br, enfim, a gente já tem esses números para entrar no TeleSUS. Cada vez mais isso está fazendo parte da nossa vida, né? Estou pulando aqui para dizer que, quando a gente fala do controle das emissões, a gente está falando, isso foi uma foto que eu tirei na última COP lá em Glasgow, no ano passado, na Escócia, de que esse regime do clima ele é controlado a partir do espaço. Monitorar o clima, as soluções baseadas na natureza, e que essa infraestrutura ela não é estatal, ela não é pública. A gente está caminhando para um governo desde cima que ele é privado. Não é à toa que o Elon Musk veio aqui, e porque o Gilmar também falou, por que a Amazônia? Essa também é uma capa da Times, no tempo que a Hillary era alguma peça que disputaria, né, o jogo. Ela fala, agora é a era da smart power. Né? O imperialismo ele chega
com outra cara. Ele chega através da massazinha, de todos os computadores que a gente usa, dos programas, enfim, da plataforma operacional no qual a gente consegue organizar e transmitir uma reunião como essa, né? Então, nesses momentos, por que não trazer o Marx, né, para pensar essas contradições, não só do capital-trabalho, mas pensar as contradições do capital e natureza, e do trabalho e natureza, como também foi apontado aqui. Na leitura do Carta de Belém, é muito difícil a gente pensar a dificuldade que é tomar decisões agora, que vão ter um impacto a longo prazo, estando sujeitos, conscientes da história, do momento histórico, do que está em jogo, do que está desenhado, sem pensar que não é possível dissociar a crise climática do capitalismo, mas também de como a acumulação e a geração de lucro hoje, elas dependem da descarbonização. A descarbonização não é uma agenda só das pessoas boazinhas que querem reduzir as emissões. Ela é parte estrutural da agenda corporativa, das grandes empresas. A gente tem um mandato político de fazer as contribuições nacionalmente determinadas, e ali que o Brasil se compromete ou não a aumentar energias limpas ou não, e o que vai ter de hidrelétrica, de eólica, se vai ter carvão, se não vai. Mas isso faz parte de um modelo onde cada NDC ela também se transforma num plano de negócios de cada país, onde os países com tetos de orçamento e políticas de austeridade, elas vão buscar no mercado financeiro e nos financiadores privados como vai ser financiado o seu desenvolvimento. Quando a gente fala de emissões, e principalmente no caso de emissões particuladas e do demonizado carvão, né, que eu acho que tem milhões de coisas para ser discutidas aqui, a gente está falando dessa macroagenda de governança global, mas também de novos mercados e ativos, do capital natural, do mercado de carbono, de marcos regulatórios, das ISOs, da certificação das commodities, mas também, cada vez mais, de regras que vão impedir que o Brasil venda suas próprias commodities, porque vai ter sido feita com energia suja. A gente vê até no pão na Europa, isso aqui, pão árabe feito com energia solar. Então pode vender, porque se for feito com alguma coisa que... Então, assim, é uma capacidade de ver toda a cadeia da mercadoria que a gente não tinha antes e que, por exemplo, o QR Code ele permite. Claro que tudo isso vem também com uma profunda mudança cultural, novas gerações, narrativas morais, etc, etc. Eu ia falar sobre o carbonês, mas eu acho que fica subentendido, né, que é muito mais que qualquer coisa uma linguagem política. Nessa década crítica, então, a gente vai ter essa transição coordenada, sincronizada, e eu acho que a pergunta sobre o carvão é como o Brasil entra nesse processo. Como que a gente aqui está discutindo entrar no carvão, quando esse caminho de eletrificação ele está dialogando em grandes linhas com os hidrogênios, com o nuclear, quando a gente aprendeu com o MAB a perguntar energia para quê e para quem, e quando é preciso olhar para o norte, já que a gente é o sul e a nossa história foi forjada a partir daí, novas cadeias de valor global com o CO2 estão surgindo. Eu tive agora, isso é uma foto que eu tirei faz 2, 3 semanas na Dinamarca, em Copenhague, desse empreendimento que se chama ARC. Né? Isso é uma das grandes plantas que vai capturar o carbono da atmosfera e vai colocar ele em cadeia. Eles estão organizando uma cadeia pan-escandinava, que é a Dinamarca, a Finlândia não está, mas Dinamarca, Suécia e Noruega. E a ideia deles, enquanto a gente vai queimar carvão aqui, por um preço X, eles vão capturar, supostamente, né, o carbono da atmosfera, vão liquefazê-lo. Tem formas agora de injetar o carbono capturado do ar dentro do concreto e vender um concreto carbono neutro. Tem, claro, a demanda da Coca-Cola, que também pode comprar, então a gente tem que tomar mais Coca-Cola, por isso tem que ser circular, né, para poder capturar. Mas tem uma série de produtos novos industriais e ciclos industriais novos, com alta tecnologia deles, claramente, que vão agregar valor para o que eles vão fazer. Então, eu acho que a gente tem que pensar que está havendo uma redivisão internacional do trabalho e da natureza e que até nesse processo negativo de emitir, de tirar carbono, a gente está sendo subordinado. Enfim, esse prédio é muito impressionante, ele tem acho que uns 60 metros, é um universo aí dentro, né? E é muito do futuro. Trabalham aí dentro, acho que 40 pessoas, é um lugar fantasma, assim, né? Mas, então, acho que a pergunta para provocar assim, esse pós-almoço é se a transição para o capitalismo verde pode ser justa, né? Porque eu acho que se a gente olhar com atenção,
as internalizações, esse slide ele é muito complexo, né? Não tem mais tempo, já me passei aqui, né? Mas tem muitas fronteiras novas que a gente precisa discutir e que podem parecer muito teóricas, aqui muito papo assim de academia, universidade, mas eu acho que uma coisa todo mundo aqui concorda: o lastro desse novo momento histórico, sabe o que é lastro, né? Que a gente bota no barco para ele não, são os territórios. Não existe nenhum carbono negociado nos mercados internacionais que não esteja, em última instância, lastreado em 1 hectare de terra. Eu acho que, mais uma vez, a gente já tem que olhar para a história, olhar o processo como o Brasil, e daí eu sou um pouco crítica de olhar como as cidades entram. Eu acho que a gente está num momento onde os estados nacionais estão, com todas as suas contradições, estão sofrendo um processo de erosão fortíssimo, né, cada vez mais ocupados pelas empresas transnacionais, mas como nesse momento é a corrida final pelas terras que restam, pelas terras que ainda não estão nos mercados internacionais, que ainda não têm um dono, um título de propriedade. Eu acho que o Brasil é a bola da vez, não é por acaso, acho que foi enfatizado aqui, porque não é só a terra, é o regime de sol, é o regime de água, é a biodiversidade que a gente tem. Não está em disputa a terra na Sibéria, onde fica 9 meses embaixo da... Bom, até para caminho de mísseis, até, a gente poderia fazer uma ponderação. Mas em termos da bioeconomia e de gerar biomassa e de alimentar, porque em última instância é essa disputa que vai ser, o que existe é o que está no Brasil. E a pergunta que eu acho que fica agora e que a gente vai discutir é o que significa hoje, as pessoas que estão vivas hoje, decretarem esse futuro da metade sul do Rio Grande do Sul e de tudo que isso vai significar em cadeias maiores, tendo consciência de que o processo, que nem a matriosca, ele inclui muitas e muitas camadas e que a gente não pode se dar o luxo de ficar cegos e ficar brincando só com uma das bonequinhas, né? Que a gente precisa olhar a cebola toda. Muito obrigada e desculpa ter ultrapassado o meu tempo.